Olá, me chamo Samila Braga, sou enfermeira, especialista em imunização e hoje vou trazer para vocês o calendário básico de vacinação instituído pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Imunização. Como fundamentação dessa aula, nós vamos utilizar a portaria número 1533 de 2016 e a nota informativa número 384 também de 2016, que institui o calendário básico de vacinação dentro do país. E dentro dessa portaria nós temos estabelecidos os calendários básicos de vacinação, as campanhas nacionais de vacinação e o calendário de vacinação dos povos indígenas. Então me acompanhe nessa aula, você tem um material disponível aí em PDF com todas as vacinas disponíveis, as suas particularidades, dosagens, esquemas vacinais e eu conto com você nessa aula. É uma aula bastante densa, mas que traz muito conteúdo, que vai te embasar para responder qualquer questão de imunização, em qualquer prova que você fizer, principalmente as provas do Revalida. Nós vamos analisar o esquema vacinal do bebê, do recém-nascido, até os seus 4 anos de idade, onde nós temos um calendário bastante denso, cheio de vacinas para ser feitas, vacinas que são de uma dose, vacinas que são multidoses, vacinas que têm esquemas diferenciados, umas você recebe dose única, outras têm esquemas de 2 ou 3 doses, reforços, né? É onde nós temos o maior número de vacinas a serem aplicadas, no calendário da primeira infância, nas crianças menores de 2 anos. Também temos vacina para as crianças menores de 5 anos de idade que devem ser feitas, nós vamos analisar todas. Temos as vacinas do adolescente, as vacinas do adulto também, que precisam receber elas, do idoso e também o calendário vacinal da gestante. Iremos analisar vacina por vacina, identificando seus pontos-chave, as suas peculiaridades, aquilo que traz importância, né, e que vai te ajudar a responder as questões, né, que você for fazer sobre imunização, bem como vai te ajudar no atendimento ao seu cliente, ao público dentro das unidades básicas de saúde, dentro dos hospitais. A primeira vacina que eu vou trazer para vocês hoje é a vacina da BCG. Essa vacina, ela previne contra as formas graves de tuberculose. Está disponível em todas as maternidades do país para ser feita no recém-nascido nas primeiras horas de vida. O ideal é que ele receba até as primeiras 12 horas e que ele jamais deixe ir para casa, né, receber a alta do hospital sem fazer essa vacina. Então a nossa prioridade após o parto é imunizar com a BCG e a hepatite B nas primeiras horas de vida. Nós temos disponível no território nacional as vacinas BCG da FAP e da Sero. Então, a depender de qual desses laboratórios for aplicar na criança, nós vamos dispensar a dose de 0,1 ml, se for da FAP, e se for da Sero, nós vamos aplicar 0,05 ml intradérmico no deltoide direito, como é preconizado pelo Ministério da Saúde. Particularidades da vacina BCG. Então, como particularidade, nós temos a questão da comprovação da vacinação. Nós sabemos que a vacina BCG é hoje a única que deixa uma marca, né? Ou seja, a cicatriz vacinal que fica no deltoide direito. Então, nós podemos comprovar essa vacinação através do registro no cartão de vacina da criança ou através da análise da cicatriz vacinal na região do deltoide direito, ou também o nódulo vacinal que pode ser formado após a aplicação da vacinação, vai depender de como o organismo daquela criança vai reagir. Então nós podemos comprovar a vacinação desses 3 modos. O ideal é que essa vacina esteja no cartão da criança e que também possa ser analisado a cicatriz ou o nódulo vacinal. Temos como particularidade também a questão do adiamento da vacinação, caso esse recém-nascido nasça com menos de 2 quilos. Então, os prematuros, geralmente, eles têm que aguardar um prazo para que eles possam receber a vacina BCG até que eles atinjam o peso de 2 quilos ou 2.000 gramas. Então, é importante esse cuidado com o peso do bebê antes de ser feito a vacina BCG. A vacina é disponibilizada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
Então, além dessa faixa etária, nós não fazemos a vacina BCG dentro da rotina de imunização. Nós sabemos que em muitos casos, crianças nascem fora das maternidades. Nós temos casos de partos domiciliares, partos em trânsito, nós temos partos na zona rural e essas crianças não têm como serem vacinadas nesse momento. Então, na primeira oportunidade que elas forem à unidade de saúde, nós vamos indicá-las a fazer a vacinação contra a BCG. Então, ela tem esse prazo de até 4 anos, 11 meses e 29 dias para receber essa vacinação nas unidades básicas de saúde. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal não necessitam ser revacinadas. Então, isso foi uma alteração que veio através da nota informativa número 10 de 2019, onde até o ano de 2018 nós poderíamos sim revacinar essa criança que não apresentasse a cicatriz vacinal após uma imunização. Então, a partir do ano de 2019, essa vacinação, após a análise da falta da cicatriz vacinal, não é mais feita. Então, a criança que apresenta o registro no cartão de vacina e não tem a cicatriz vacinal no deltoide direito, nós não vamos revacinar ela dentro da rotina. Existe uma exceção, que eu vou trazer para vocês mais à frente, mas dentro da rotina de vacinação, crianças saudáveis, nós não fazemos mais a revacinação com a BCG. Nós temos também a contraindicação da vacina BCG para gestantes e pessoas imunodeprimidas e nós temos também uma atenção que deve ser dada aos portadores do HIV. Então, administrar a BCG se o recém-nascido for assintomático e sem sinais de imunossupressão, imunodepressão também. Então, nós vamos analisar isso antes de fazer a vacina BCG. Se a criança estiver bem, dentro da faixa etária preconizada, também nós podemos fazer a vacina. E a partir dos 5 anos de idade, as pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, independente da situação de saúde dela, estando bem ou não. A vacina também só é feita até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. E nós temos a particularidade da BCG, onde pode haver a revacinação, que é nos casos de contatos prolongados de portadores de hanseníase. Nessas situações, nós temos uma prescrição diferenciada para a vacina BCG. Vamos analisar no slide? Menores de 1 ano de idade, não vacinados, administrar 1 dose de BCG. Então, essa criança ela vai entrar na rotina de vacinação. Toda criança menor de 1 ano de idade que for até o posto de saúde que não estiver imunizada com a BCG, nós devemos fazer a dose dela de imunização, né, que seria a primeira dose desse bebê ou dose única, se ele fosse uma criança da rotina. Como ele está chegando na unidade de saúde como um contato de uma pessoa portadora de hanseníase, nós vamos tratar ela como dentro dessa situação. Então, se ela não tem uma dose da vacina BCG, nós vamos fazer essa uma dose nela. Comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal, não administrar outra dose de BCG. Então, se for menor de 1 ano, comprovadamente vacinado, ele tem a cicatriz vacinal, a gente não vai fazer a vacinação, porque o intervalo de tempo que ele tomou a dose dele é muito curta, não tem necessidade de a gente refazer uma nova dose nele. Agora, comprovadamente vacinado, que não apresenta cicatriz vacinal, a gente vai administrar uma dose de BCG nele e 6 meses após a última dose. Então, aquela criança tomou a dose dela na maternidade, tem lá o registro no cartão, ela é comprovadamente vacinada, mas ela não apresenta a cicatriz vacinal, ela não formou a cicatriz vacinal. Então, nesse caso, exclusivamente, a gente vai fazer a revacinação dessa criança, ela vai ter um segundo registro, né? E aí ela pode ser que ela desenvolva a cicatriz vacinal ou não, assim como na primeira vez. Então, neste caso, em contatos prolongados de hanseníase, crianças menores de 1 ano podem ser revacinadas, tá? E agora a gente vai analisar a partir de 1 ano de idade. Sem cicatriz vacinal, criança tem mais de 1 ano e não apresenta cicatriz vacinal, independente do registro, nós vamos fazer uma dose nessa criança. Vacinados com 1 dose, nós vamos administrar outra dose de BCG com um intervalo de 6 meses. Lembrando que sempre que for precisar revacinar uma criança,
nós vamos ter que dar esse intervalo de 6 meses da primeira dose que foi feita. Sempre. Não tem intervalo mínimo menor que 6 meses. É o que a gente tem que preservar esse intervalo para que não venha a trazer para a criança consequências, né, como um evento adverso pós-vacinal. E vacinados com 2 doses, não administrar outra dose de BCG. E isso vale para qualquer pessoa acima de 1 ano de idade, essa recomendação. Então, quem não tem a vacinação recebe 1 dose, quem tem 1 recebe mais 1 e quem tem 2 não vacina mais. Essa é a recomendação para os maiores de 1 ano. A próxima vacina que nós vamos analisar é a vacina contra a hepatite B. É uma vacina recombinante. Ela, como o nome dela diz, previne contra o vírus da hepatite B. Essa vacina ela é feita no recém-nascido na maternidade também, junto com a vacina da BCG, lembrando que são em sítios diferentes, né? A aplicação é feita no mesmo dia, mas em locais distintos. A vacina da hepatite B ela é feita intramuscular, né? Então geralmente ela é feita no vasto lateral da coxa da criança. Então a gente preconiza que elas duas sejam feitas no mesmo dia, porém em sítios diferentes. Então, o recém-nascido ele tem até 30 dias para receber a vacina contra a hepatite B na maternidade ou após a saída dele da maternidade, caso não haja essa vacinação oportuna, no tempo ideal, dentro das primeiras 12 horas de vida, dentro do posto de saúde, a gente pode fazer essa vacina até o dia 30 do nascimento dele. A partir dessa data, nós não fazemos mais e aguardamos a imunização dele aos 2 meses de idade com a vacina Penta. Então, nós precisamos ter muita atenção em relação a essa questão dos 30 dias. Já vi muitas questões de prova, então grave isso, a vacina hepatite B só pode ser feita no recém-nascido até 30 dias de vida. O esquema básico da vacina hepatite B para os não recém-nascidos, né, para os maiores, as faixas etárias maiores que precisarem fazer a vacina hepatite B, o esquema dela é de 3 doses, feita no dia 0, feita com 30 dias e com 6 meses após a primeira dose. Então esse é o esquema vacinal básico da vacina hepatite B. 1 dose ao nascer e a continuidade do esquema será com a vacina pentavalente ou a partir dos 7 anos de idade, 3 doses da hepatite B e encerra o esquema vacinal dessa pessoa. Em casos de esquema incompleto, nós vamos completar o esquema conforme a situação encontrada. Se a pessoa adentrou até a unidade de saúde, você percebeu que ela precisa atualizar o cartão vacinal dela, que ela só tem 1 dose ou 2 de hepatite B, não retornou para tomar a terceira, nós vamos encerrar esse esquema vacinal fazendo a dose que falta. Nós não vamos reiniciar um esquema vacinal de hepatite B por conta de atraso. Particularidades: recém-nascidos de mulheres com hepatite B, onde o exame apresenta o HBsAg reagente, eles devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B e a primeira dose do esquema vacinal para o vírus da hepatite B. Então, esse recém-nascido ele precisa ser imunizado. Então, nós vamos aplicar nessa criança a imunoglobulina, ou seja, nós vamos dar para ele anticorpos contra a hepatite B e vamos fazer a vacina de rotina, né, que nós vamos levar ao organismo dessa criança o antígeno e também o anticorpo para que ele possa vir a desenvolver a imunidade contra o vírus da hepatite B. Gestantes em qualquer faixa etária e em qualquer idade gestacional precisam ser imunizadas contra a hepatite B. Lembrando que a gestante não precisa reiniciar o esquema vacinal dela porque hoje ela está gestante. Nós temos que analisar o cartão de vacina dela, ver como está o esquema vacinal. Se ela tiver as 3 doses de hepatite B, nós vamos considerá-la imunizada, mesmo que essas 3 doses estejam registradas lá no cartão da infância. Nós vamos considerar válida. Agora, se o médico dela quiser analisar se ela tem anticorpos, ele pode solicitar o exame, o anti-HBs. Se a dosagem de anticorpos dela estiver legal, não precisa revacinar. Agora, se estiver muito baixa, aí nós vamos entrar com um esquema de revacinação para que a gente possa deixar essa mãe, essa gestante imunizada durante o período da gestação e que seu bebê nasça protegido. Agora nós vamos falar sobre a vacina adsorvida, difteria, tétano, pertussis, hepatite B,
a hemófilos tipo B, e essa vacina nós chamamos ela de pentavalente. É a vacina que nós fazemos nas crianças de 2, 4 e 6 meses, num esquema de 3 doses. Então ela previne contra várias doenças. Nós vemos aí que ela tem 5 imunizantes em uma só vacina. Então é uma vacina muito boa, previne contra várias doenças, está disponível para as crianças dentro dessa faixa etária. E nós fazemos ela com intervalo de 60 dias, né? Como eu falei aqui, aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses de idade. As crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias sem comprovação de vacinação com a penta dentro do esquema básico também podem ser imunizadas. A vacina penta ela é contraindicada para crianças acima de 7 anos de idade. Então, a gente ainda consegue encontrar dentro aqui do Brasil, né, crianças com atraso em esquema vacinal. Então a gente precisa saber o limite, até onde aquela criança pode receber essa vacina, até que idade. Então os menores de 7 anos podem receber a vacina penta se não forem imunizadas oportunamente nos primeiros meses de vida. Então essa vacina, ela precisa de reforços que são feitos lá mais na frente, depois de 1 ano de idade, com a vacina DTP. E falando dela, a vacina DTP, nós temos ela disponível na rede para crianças de 15 meses como reforço da penta e para crianças de 4 anos como segundo reforço nesse processo de imunização contra a difteria, tétano e o coqueluche. As particularidades da vacina DTP é que nós precisamos atentar para os intervalos da vacinação. A vacina DTP, o primeiro intervalo, se for feito na idade correta, ele é realizado com 9 meses da última dose de penta. Porém, nós temos um intervalo mínimo de 6 meses para fazer essa vacinação. Então, jamais a gente vai fazer a DTP antes de 6 meses. Precisamos respeitar esse intervalo. Então, a criança que tomou a penta com atraso, nós precisamos calcular esse intervalo de 6 meses para que ela possa receber o primeiro reforço de DTP. E o segundo reforço aos 4 anos de idade também precisa ter esse intervalo de 6 meses da última dose de DTP que ele tomou como reforço. Então sempre tem que tomar muito cuidado com esses intervalos. Crianças com 6 anos sem nenhuma dose de reforço, nós vamos administrar o primeiro reforço. Lembrando que nós temos um intervalo aí que dá para a gente aproveitar esse atraso vacinal para colocar essa vacina em dia até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Acima de 7 anos de idade, a gente já não pode fazer a DTP. Na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre as doses de reforço, nós agendamos a vacina DT, que é a dupla adulto, para um intervalo de 10 anos após esse primeiro reforço, que foi o que deu para fazer nessa criança que chegou com atraso. Então, uma coisinha que pega bastante aí, que causa muita dúvida, é se eu vou fazer essa primeira dose de duplo adulto com 10 anos de idade ou 10 anos após. Então, fique bastante atento, ela é feita 10 anos após o último reforço com DTP, nesse caso das crianças. Então, se essa criança recebeu o primeiro reforço dela de DTP aos 6 anos de idade, já com atraso, nós vamos calcular um intervalo. Se nós tivermos 6 meses ainda de intervalo antes dela fazer os 7 anos de idade, dá para a gente fazer o segundo reforço. Se ela já chegar perto dos 7 anos de idade, a gente não vai ter esse prazo para fazer esse segundo reforço com DTP, então nós vamos agendar um reforço com duplo adulto daqui 10 anos, depois que ela fizer 10 anos que tomou o primeiro reforço com DTP, o primeiro e único, né, já que ela já chegou com atraso. Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter uma atenção e que pega bastante nas provas. Comunicantes domiciliares e escolares de casos de difteria ou coqueluche menores de 7 anos de idade, nós também vamos imunizar se for necessário, seguindo as orientações do calendário básico de saúde. Se ele não tiver imunizado com a DTP de reforço, nós vamos fazer nele, desde que esteja dentro da faixa etária correta e com os intervalos também corretamente. A vacina DTP é contraindicada para crianças acima de 7 anos de idade, como já havia abordado.
Agora nós vamos adentrar a vacina da poliomielite. Nós temos ela disponível como VIP, que é a vacina da poliomielite injetável, e nós temos também a vacina da polio disponível como polio oral. Então agora, através da polio injetável, que é a VIP, que ela previne contra os poliovírus tipo 1, 2 e 3, nós temos um esquema vacinal de 3 doses, que são feitas nas crianças também na mesma faixa etária onde nós fazemos a penta. Então, nós fazemos juntas essas doses no mesmo dia do atendimento. Nós fazemos ela aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses, lembrando que há um intervalo ideal de 60 dias entre essas doses. E a vacina da VIP, né, que é assim que nós chamamos ela, a injetável, ela pode ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias, caso essa criança não chegue no tempo oportuno para fazer essa vacinação dentro da idade correta, no primeiro ano de vida. E a vacina poliomielite, né, ela é hoje, a gente chama ela de vacina poliomielite bivalente, porque ela previne contra o poliovírus tipo 1 e o tipo 3, e nós fazemos ela como reforço. Hoje a polio oral não entra mais como esquema vacinal de primeira escolha, né? Com a entrada da VIP, a polio oral se tornou apenas vacinas de reforço. Então nós fazemos um reforço nela nas crianças aos 15 meses de idade e aos 4 anos de idade. Então nós aproveitamos a polio e fazemos junto com a DTP. Então você pode observar que vacina, dificilmente você vai encontrar uma vacina que ela é feita isolada. A gente sempre faz oportunamente mais de uma vacina na mesma faixa etária, para que aquela ida da criança seja proveitosa e nós possamos imunizar ela não só com uma, mas com 2 ou 3 vacinas, até mais, dependendo do esquema vacinal, como é o caso das crianças de 2 e 4 meses que recebem mais doses ainda de vacina. A vacina da poliomielite oral nós aplicamos em 2 gotas, por via oral exclusivamente, né, nessas crianças abaixo de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se você encontrar crianças de 5 anos ou adultos em qualquer faixa etária que queiram receber a vacina da polio, nós precisamos tomar muito cuidado, porque há uma particularidade da vacina da polio em relação à aplicação em maiores de 5 anos. Como está aí no slide, a gente pode perceber que a vacina da poliomielite oral ela só pode ser feita em maiores de 5 anos sem comprovação vacinal ou com esquema completo se, excepcionalmente, elas forem viajantes, residentes no Brasil, que estiverem se deslocando para áreas com recomendação da vacina polio oral. Então, nós sabemos que alguns países exigem a vacinação contra a poliomielite e, nesse caso, nós vamos fazer a análise para qual país esse viajante vai, se ele vai receber VIP ou se ele vai receber polio. Então, a gente sabe que hoje a poliomielite está praticamente erradicada no mundo inteiro. Nós temos apenas o Afeganistão e o Paquistão que ainda registram casos, né, que ainda tem circulação do poliovírus tipo 1. E então esses viajantes que vão se deslocar principalmente para essas áreas precisam ser imunizados com a vacina poliomielite. A vacina da poliomielite ela é contraindicada para pessoas imunodeprimidas, contatos de pessoas com HIV positivo ou com imunodeficiência, bem como aqueles que têm um histórico de PFA, que é a paralisia flácida aguda, que ocorreu após dose, né, da vacina VOP, né, que é a vacina oral da poliomielite. Então, nesses casos, nós não recomendamos que a vacina seja feita, né, e nesse caso ela é contraindicada. Trazemos agora para vocês a vacina pneumocócica 10 valente. Né? Essa vacina é muito importante. Ela é uma conquista, né, da rede pública, poder dispensar essa vacina para as crianças. Nós sabemos que ela tem o sorotipo de 10 pneumococos, então ela previne contra muitas doenças. O esquema dela é de 2 doses, dispensada aos recém-nascidos de 2 e de 4 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. E o mínimo de 30, porém, menores de 1 ano a gente procura sempre preservar um intervalo de 60 dias, preferencialmente. E nós temos também um reforço dessa vacina que é feito aos 12 meses de vida. Então, ao longo desse período de vacinação, a criança recebe 3 doses da vacina pneumocócica 10.
O reforço deve ser administrado aos 12 meses preferencialmente. Porém, nós podemos fazer esse reforço até 4 anos, 11 meses e 29 dias, se essa criança não for até o posto de saúde oportunamente, na idade certa, para receber essa vacina. A criança entre 1 ano e 4 de idade, com um esquema completo de 2 ou 3 doses, porém que não apresente o reforço, a gente pode fazer até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Lembrando que quando a Pneumo 10 foi instituída no calendário nacional, ela era de 3 doses mais um reforço. Hoje foi reduzido para 2 doses e um reforço. Se a criança chegar com mais de 12 meses no posto de saúde sem aquelas 2 primeiras doses dos primeiros meses de vida, infelizmente ela perde essas 2 doses do esquema e vai receber apenas uma dose única, que seria o reforço dela se ela tivesse sido vacinada no tempo certo. Então, também temos que ter cuidado com isso. A criança que perde D1 e D2 aos 2 e 4 meses e chega no posto de saúde para tomar a vacinação com mais de 12 meses, ela perde o direito a receber essas primeiras doses e vai receber apenas a dose única de pneumocócica 10. Vacina rotavírus humano. Essa vacina é muito importante, ela previne contra as gastroenterites graves causadas pelo rotavírus. Nos postos de saúde, nós temos ela disponível em 2 doses para ser aplicadas aos 2 e 4 meses de vida da criança. Ao todo, ela tem 1,5 ml de volume, que deve ser administrado completamente, por via oral. Jamais ela pode ser injetada. Então, ela é uma vacina que foi feita para ser... a criança precisa deglutir essa vacina para que ela vá para o intestino, para que ela possa fazer o serviço que ela está lá para fazer, que é prevenir as crianças de desenvolverem gastroenterites graves. Dentro das particularidades do rotavírus, da vacina contra o rotavírus, nós temos a possibilidade desse bebê cuspir, regurgitar, vomitar. E nesse caso, a gente não vai revacinar, mesmo que isso aconteça. Aquilo que entrar por via oral é o suficiente para imunizar essa criança. Então, sob nenhuma hipótese, a gente revacina com rotavírus. Essa vacina é contraindicada para crianças com histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal. Então, se a criança que você for atender, você observar que ela tem alguma dessas particularidades, a vacina está contraindicada. Crianças com quadro agudo de gastroenterite, com vômitos, diarreia, febre, nós precisamos adiar a vacinação até que a saúde dela seja restabelecida. De forma alguma, nós podemos administrar essa vacina numa situação dessa. Crianças com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas mediante a prescrição médica. Geralmente, essas crianças, nós encaminhamos ela ao serviço especial que chama CRI e lá a equipe médica vai prescrever ou não a vacina, dependendo da situação de saúde dessa criança. A primeira dose da vacina da rotavírus pode ser administrada antecipadamente com 1 mês e 15 dias, até 3 meses e 15 dias de atraso. Então, nós temos esse intervalo para imunizar a criança. E a vacina, a segunda dose da vacina rotavírus, pode ser feita antecipadamente com 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Se a criança chegar com um atraso, a vacina deveria ter sido feita aos 2 meses e ela chegou com 4 meses para tomar a primeira dose, infelizmente ela não irá receber a primeira dose da vacina rotavírus e, consequentemente, não vai receber a segunda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, orientar os pais para que não esqueçam de levar o filho para tomar essa vacina no tempo correto, porque essa vacina a gente precisa respeitar esses intervalos e esses limites de idade para receber a vacinação. Então, com relação à primeira dose, o limite é 3 meses e 15 dias, e em relação à segunda dose, o limite é 7 meses e 29 dias.